E aí, aqui é o Nick e hoje eu vou falar sobre o filme Efeito Borboleta de 2004. Esse vai ser um vídeo com spoilers, então já estejam avisados. É um filme aí que já tem quase 20 anos, né? Então acredito que a maioria já tenha visto e já é considerado um clássico. O filme tem no elenco Aston Kutcher, acho que é assim que fala, e a querida Amy Smart. A sinopse do filme é o seguinte: sucesso nos cinemas, Efeito Borboleta é um filme perturbador que mantém o espectador pregado na poltrona, acompanhando as muitas reviravoltas na vida de Evan, um jovem que descobre a habilidade de voltar sua consciência no tempo. Ele usa este poder para retornar à sua conturbada infância, marcada por problemas de memória, e mudar o rumo de sua vida, alternando o presente, da mulher que ama, de seus amigos e família, mas descobre que manipular o passado não significa controlar o futuro. Cara, efeito borboleta é um termo que, se eu não me engano, é da teoria do caos, né? Que até o filme começa com uma citação da teoria do caos, que basicamente diz que o bater de asas de uma borboleta num ponto do mundo pode causar um tufão do outro lado. O filme já começa direto com essa frase, e logo de cara o filme já começa numa das cenas finais, né? Numa das cenas finais, bem na frente, com Evan ali num sanatório e escrevendo num caderno, né? Ele tá fugindo de uns caras, ele se tranca numa sala e escreve num caderno. Então, tipo assim, o filme já começa a todo vapor, tá ligado? Então, depois que o Evan começa a escrever no caderno, é voltado 13 anos, né? Começa a mostrar a infância do Evan. Aí logo nos primeiros 5 minutos de filme, quando a mãe dele vai deixar ele no colégio, ela já... A professora dele já pega e chama a mãe dele de canto, mostra um desenho que o Evan fez, com dois adultos mortos e ele segurando uma faca, dizendo que ela pediu, né, para as crianças desenharem o que queriam ser no futuro, e o Evan desenhou aquilo, e que quando ela foi falar com o Evan sobre aquilo, ele não se lembrava. A pausa aqui. Esse ponto, cara, do Evan se esquecer das coisas quando ele era criança, é muito foda, porque logo no começo você já fica se perguntando o que caralho está acontecendo. Porque quando eu assisti esse filme da primeira vez, eu não tinha nenhuma informação. Então essa informação de que o Evan conseguia voltar sua consciência pro passado é muito importante. Porque se você sabendo dessa informação ou não, sua reação para essas cenas iniciais vão ser totalmente diferentes. Se você já sabe dessa informação, você já sabe que foi o Evan do futuro que desenhou. Se você não sabe dessa informação, você fica se perguntando que porra tá acontecendo com este moleque. Logo em seguida, então, a gente tem uma cena em que a mãe do Evan tá levando ele para fazer um exame com aparentemente um doutor que já trabalhou assim, cuidando, né, do pai dele, e a gente tem ali uma informação muito importante que ela se preocupa sobre o Evan ter a mesma doença que o pai dele, né, mostrando que essa habilidade do Evan, ela é algo hereditário, né? E como a gente vê depois mais pra frente no filme, o pai dele também sofreu disso. Então, isso é uma coisa bem legal, cara, e que nunca voltou assim na franquia e provavelmente nunca vai voltar, que é essa história do pai do Evan. Seria muito interessante saber o que ele mudou, porque ele mudou alguma coisa, aparentemente através de fotos, né? Ele usava fotos, assim como o cara do segundo filme, da trilogia Efeito Borboleta, né? Mas ele... A gente não sabe direito o que aconteceu, né, na vida dele até ele chegar naquele ponto em que ele tá preso ali num sanatório e coisa e tal. Aí logo depois disso, né, o doutor fala pra ele começar a escrever num diário pra, né, estimular a memória dele, já que ele tava tendo apagões. E aí logo depois disso ele tá no outro dia, né, ele tá escrevendo no diário que ele vai lá ver uns amigos dele. Enquanto isso, muda a câmera pra mãe dele. E quando a câmera volta pro Evan, ele tá com uma faca na mão. Esse é mais um momento, né, em que o Evan no futuro volta pro passado, assume o controle por um tempo da consciência dele quando era criança. Só que não dá tempo suficiente, né, pra ele fazer o que caralho seja lá que ele queria fazer nessa cena. E depois o Evan, criança, né, retoma a consciência e ele tá com uma faca na mão, e a mãe dele fica, tipo, perguntando pra ele, o que você tá fazendo com essa faca? E ele fala, eu não lembro. Cara, isso é muito foda e isso é muito bem feito. E o mais incrível é que isso rola logo nos primeiros minutos de filme, tipo, ou seja, não tem nem 10 minutos de filme e já aconteceu
tudo isso e você, como espectador, fica se perguntando o que que tá acontecendo. Um filme que já começa desse jeito, cara, é porque com certeza vai dar bom, né? Logo depois disso, a gente tem uma cena em que a mãe do Evan tá deixando o Evan com um conhecido dela, né, que tem 2 filhos. E esse cara, né, quando o Evan vai lá e encontra as crianças, ele pega e fala, a filha dele, né, pega e fala pro Evan que o pai deles tem uma câmera e que eles vão fazer um filme. Olha a merda. E aí, logo depois disso, a gente tem um lapso de memória do Evan, né, ou seja, a cena corta para o momento que ele já tá dentro do porão, quase sem roupa, ou totalmente sem roupa, eu não me lembro agora, com a menina, né, do lado dele, né. E aí ele fica se perguntando o que que tá acontecendo, eu não tava aqui, e o cara fica tipo, ô garoto, para de dar uma de retardado. E aí, isso é uma coisa interessante, porque no futuro, quando o Evan volta nessa cena, ele volta. Acontece outras coisas, né, nessa cena específica. Mas esse lapso de tempo entre ele estar lá fora e ele ir pra dentro do porão é uma coisa que não é revelado o que acontece nesse lapso de tempo, né? Porque o que a gente vê no filme quando o Evan volta, a gente vê as coisas que ele faz. E aqui é um lapso de memória que o Evan tem quando é criança, que não é revelado o que aconteceu nesse meio tempo. Aparentemente nada, porque continua na mesma, mas ok. Pode ter sido mais uma vez que ele tentou voltar no tempo e não conseguiu fazer, seja lá o que ele queria fazer. Ainda durante essa cena no porão, a gente tem algo estranho, ainda mais estranho do que o que já tá acontecendo, porque você tem um filho da puta adulto ali, né? Você tem as 2 crianças que estão numa situação complicada, pra dizer o mínimo, e aí você tem a porra do outro moleque que era irmão da Hailey, sentado na escada puto, porque ele que queria estar fazendo o filme. Essa relação, cara, da Hailey com o irmão dela, ou pelo menos que o irmão dela tem com ela, é bizarro pra caralho, mas vamos falar disso mais pra frente. Logo depois disso, então, a gente tem uma cena em que a mãe do Evan tá lá com o doutor e ele pega e fala que os exames do Evan estão normais. E aí ela fica dizendo que deve ter algo de errado, né, por tudo que tá acontecendo. Então ele pega e fala que pode ser estresse, né, que ele pode estar sentindo falta do pai, né, ou de não ter um pai. Então ele sugere que eles façam uma visita controlada, né? Com o pai do Evan sedado, com seguranças na sala, pro Evan conhecer o pai dele e com sorte ele não ter mais essa necessidade de ter um pai ou de querer conhecer o pai dele, né? Logo depois disso a gente tem uma das cenas mais foda do filme, que é assim, ela é foda tanto agora no começo quanto depois quando a gente revisita ela no futuro do filme, né? Mais pra frente do filme. Em que o Evan conhece, né, o pai dele, eles estão numa sala. O engraçado dessa cena, cara, é que, como eu mencionei, o pai do Evan tá sedado e tem seguranças na sala. Então, nessa cena, o Evan criança tá falando com o pai dele, então ele tem um lapso de memória. E quando ele se recorda, né, do que tá acontecendo, o pai dele tá tentando estrangular ele. O que acontece nessa cena que a gente vê mais pra frente é que o Evan voltou, né, pra esse momento. E que nessa hora ele conversa com o pai dele e eles começam a falar sobre a habilidade de voltar no tempo. E o pai dele alerta que não importa quantas vezes ele voltar, sempre vai dar alguma coisa de errado, né? O engraçado dessa cena é que os seguranças estão na sala, eles viram o Evan falando aquelas coisas e tipo, sabe, eles não fazem nada, eles só fazem alguma coisa depois que o cara já tá em cima do Evan tentando estrangular ele. E aí ele pega e fala, né? Ele tem que morrer, esse é o único jeito, não sei o que. Então, quando você tá vendo o filme pela primeira vez, sem essa informação de que o Evan volta pro passado, você fica muito confuso com o que tá acontecendo. E isso é muito bom. O engraçado dessa cena é que o pai do Evan leva uma pancada na cabeça e ele morre, cara, depois disso. Ou seja, o Evan acabou vendo o pai dele morrer na frente dele logo no dia quando conheceu ele. Ô menininho pra ter azar, hein? Puta que pariu. Então, logo depois da cena do funeral do pai do Evan, avança um pouco no tempo, né? E vai para 6 anos depois desse acontecimento, né? Então, o filme mostra, né? Ele já ali com os seus 10, 11, 12 anos, por aí, começo da pré-adolescência, né? Na pré-adolescência, começo da adolescência, fumando cigarro, muito saudável. E aí eles estão ali de boa, curtindo, né? Tá o Evan, a Hailey
o irmão da Hailey e o gordinho, que eu esqueci o nome dele. Então, o irmão da Hailey acha uma bomba e eles falam, ele tem a brilhante ideia, vamos explodir alguma coisa. Quando você é criança, eu pelo menos, né, quando era criança e via esse filme, cara, aqui você já se identifica com várias coisas, né? Tipo, primeiro, criança barra adolescente fazendo merda, fazendo coisa que não devia. Uma das coisas, fumando cigarro. Não que eu tenha fumado cigarro quando eu era pré-adolescente, mas só um exemplo de coisas que a gente faz quando a gente é jovem, né? E a outra é querer destruir alguma coisa, né? Não sei porque quando a gente é criança a gente tem essa vontade de destruir coisas, cara. Mas é mais uma coisa assim que eu lembro que quando eu vi quando eu era criança, assim, no filme, eu falei, caralho, que foda. E aí eles decidem explodir uma caixa de correio que é igualzinha a casa de verdade da pessoa, né? Ou seja, tem a casa da pessoa lá e aí tem uma caixa de correio que é igual à casa da pessoa. Só que bem na hora quando eles vão explodir essa caixa, né? Tipo, ou seja, eles vão lá, o garotinho ele bota, né? A bomba dentro da caixa de correio. Só que bem na hora a mulher que morava na casa chega com um bebê. E nessa hora, quando ela pega, ela chega de carro, sai do carro. E ela ia entrar na casa, mas daí ela volta pra caixa de correio pra ver se tem alguma correspondência. E aí acontece, né, o que aconteceria com uma bomba lá dentro. Só que, claro, né, tipo, essa cena da... Digamos assim, um pouco antes de explodir a bomba, o Evan tem um apagão, né? Então, antes de explodir, ele tá tapando o ouvido da Hailey. E aí corta pra ele já na floresta correndo. Aí logo depois disso, né, a gente vê a cena em que o amigo deles, né, tá sendo levado de ambulância porque ele passou mal e não sei o que. E aí chega a mãe do Evan e vai falar com o Evan, né? Nessa hora o irmão da Hailey pega e dá uma desculpa assim, que ele faz uma careta assim que eu não sei se foi proposital, tá ligado? Quer dizer, é óbvio que foi proposital do roteiro, né? Da direção ele dizer daquele jeito. Mas que, pelo amor de Deus, né, cara? A mãe do Eva com certeza notou na hora que era mentira o que o guri tava falando. Mas ela pergunta pro Eva, né, o que que aconteceu. E Eva fala que ele não se lembra, que ele apagou. E ela pega e fala pra ele, tipo, não use seu problema como desculpa. Só que o Evan começa a ficar, tipo, nervoso, chorando. E ela percebe que ele não tá mentindo, né, que ele realmente apagou. Parênteses aqui pra dizer que essa atriz aí que faz a mãe do Evan, olha, boa, hein? Porra. Logo depois disso, então, a gente tem uma sessão de hipnose regressiva com o doutor, né, que tratava o pai do Evan, fazendo uma hipnose regressiva no Evan para tentar descobrir o que aconteceu naquele intervalo de tempo que ele não se lembra da explosão. Só que o que acontece? Como essa era uma memória que era do Evan do futuro, já que ele voltou pro passado, né? Acessou a consciência dele do passado, essa memória ficou com a consciência dele do futuro. Então, quando o Evan tenta se lembrar desse momento específico, ele não consegue. E aí ele acaba tendo uma espécie de convulsão nessa hora. E aí ele se questiona mais uma vez, né? Tipo, sobre o que tá acontecendo com ele. O doutor fica tipo, caralho, mano, que porra é essa? E a mãe dele fica mais confusa ainda. Detalhe que os dois atores, né, o que faz o Evan 13 anos antes, né, e o que faz o Evan 7 anos antes, né, dele no final do filme, são muito bons, né, o garoto que faz ele mais jovem, né, manda muito bem. A cena em que ele tá conversando com o pai dele quando o Evan volta e assume, né, o controle é muito boa, e a cena quando ele tá falando com o pai da Hailey no porão, quando ele volta também pra consciência dele quando era criança, também é muito boa, o garoto manda muito bem. E esse outro, que faz ele já ali na pré-adolescência, também manda bem, cara. Então, a gente gosta de falar como eu não sei se é assim que fala o nome dele, Aston Kutcher. Atua bem nesse filme, ele realmente atua, mas esses outros dois que fazem o Evan mais novo também mandam bem, cara. Outra coisa também é que logo depois dessa cena da hipnose regressiva, mostra o Evan e a Hailey e o irmão dela indo no cinema. E a gente vê nessa cena que provavelmente, né, essa época se passa em 95 ou 96, já que tem um cartaz no cinema do filme Seven, né? Isso é um detalhe legal do filme.
Outra coisa também é que esse garotinho mais novo que faz o irmão da Hailey, ele tem uma cara de psicopata, mano. E o personagem dele é um psicopata, então combina muito bem. Ele também mandou bem aí, é algo pra se ressaltar. Legal também que ainda nessa cena do cinema, eles mostram eles dentro do cinema, né, vendo o filme Seven, e aí mostra aquela cena do momento, né, que é o da gula, né? Se eu não me engano, é o da gula. E aí a Hailey, né, ela não. Por algum motivo ela pega e sai do filme e o Evan vai atrás dela. Provavelmente ela saiu, né, da sala do cinema por, sei lá, ter acabado de viver um momento traumático com a porra da explosão e depois, né, tá vendo um filme, digamos assim, não tão leve. Quando ela vai pra fora e o Evan vai conversar com ela, eles estão conversando e ele então vai meio que consolar ela ali e ele encosta no braço dela e ela faz uma reação de dor, né? Aí ele pede desculpa e ela levanta a manga e dá pra você ver vários roxos no braço dela. Então ele. Então ela pega e explica que alguma mulher lá falou pro pai dela, né, que o Lenny, né, o amigo gordo deles, tinha ficado ruim por causa deles e que ele fez aquilo com ela, né? E aí ela pega e fala que ela merecia coisa pior, não sei o que. E o Evan tenta dizer que porra nenhuma, que teu pai que é um otário, teu irmão mais otário ainda. E isso é uma questão interessante dessa personagem, que ela com certeza viveu num ambiente extremamente hostil, desde nova. O que a gente sabe é que o pai dela filmava ela, mas a gente não sabe exatamente tudo o que acontecia. E como o pai dela é um grande de um filho da puta, ele com certeza, assim, fazia alguma coisa, né? Não só filmava. Então, soma isso, mais o fato de espancar ela a ponto de deixar o braço dela roxo, ou pelo menos, não, assim, não espancar ela, mas bater nela em lugares que ele sabe que, né, as pessoas não vão ver, né, isso só mostra como não era fácil a vida dela, né. Logo ainda nessa cena, né, o Evan e a Hailey eles se beijam e bem na hora o irmão da Hailey aparece e pergunta o que caralho eles estão fazendo. E ele começa a andar em direção do Evan, só que nessa hora algum cara que tava ali pega e fala, comprando pipoca e você, e derruba o irmão da Hailey. Só que o irmão da Hailey, ele é baixinho, né? Tipo, eu acho que ele e a Hailey devem ter a mesma idade, só que ele é menor que a Hailey, né? Ele é um cara baixinho. Ele simplesmente pega e espanca o outro maluco, que era um cara mais alto, tá ligado? É, tipo, ele pega eu não sei como é que é o nome daquilo, mas ele pega uma coisa que tava ali no ambiente, dá com tudo assim na cara do cara e espanca o cara enquanto olha pro Evan, né? Tipo, ou seja, o bicho tava puto, esse moleque, velho. E essa. Eu não sei nem como se chamar, cara, essa. Como é que eu falo, cara? Essa obsessão dele com a irmã dele. É bizarro pra caralho. Esse moleque é a porra de um psicopata, mano. Isso é só o começo das merdas que ele ainda vai fazer. Então, logo depois disso, a gente tem uma cena, né, em que o Evan e a Hailey estão indo ver o Lenny, né, que eles não tinham visto ele desde do momento que ele tinha sido levado por uma ambulância, e eles chamam ele pra sair, né. Ele fica meio receoso, mas aí o Evan fala que o irmão da Hailey não tá com eles, então ele aceita ir, né. Eles estão andando no meio da floresta, pra variar, e aí eles veem uma fumaça, e quando eles chegam lá, eles veem que é o irmão da Hailey, que tinha botado o cachorro do Evan dentro de um saco, jogado. Eu não sei o que que era, se era querosene ou gasolina, mas alguma coisa, algum líquido inflamável, né, em volta do saco, no saco, né? Ia queimar a porra do cachorro. Então, a Hailey e o Evan vão pra cima dele, né? Falar assim, porra, que merda você tá fazendo? E ele pega um pedaço de madeira e vai tentar acertar o Evan. Só que o Evan, eu não sei se ele desvia ou se a Hailey tava mais na frente, mas o fato é que o irmão da Hailey acaba acertando ela. E depois acerta o Evan. E aí ele vai queimar o cachorro, só que nessa hora o Evan pega, levanta e vai correndo pra cima dele. Aí ele tem outro apagão, e quando ele acorda ele já tá, tipo, ensanguentado, assim. E aí quando ele olha, assim, quando ele vê, né, o que tá acontecendo, ele vê que o cachorro já tá, né, já virou churrasco. E a porra do moleque gordinho, né, o Lenny,
ficou mais traumatizado ainda, porque esse moleque já ficou traumatizado antes, agora então, puta que pariu, tá ligado? Assim, olha, esse Lenny, velho, é outro, é outro também que puta que pariu, mano. Mas, ok, vamos deixar pra falar disso mais pra frente. Depois disso, a gente tem a cena da mudança, em que o Evan tá indo embora daquela cidade. E a Hayley tenta chegar até ele, só que a mãe dele pega, liga o caminhão e eles vão. Então o Evan escreve no caderno dele, né, no diário dele, eu vou voltar pra te buscar. Encosta no vidro pra ela ver, né? Isso é uma coisa bem legal desse filme, cara, que eles voltam nessa questão do eu vou voltar pra te buscar várias vezes, isso vai ser bem recorrente. É um filme que, claro, tem a parte de ficção científica da viagem no tempo, tem toda a questão de ser um filme de suspense, né, em alguns momentos, um trailer ou coisa e tal, mas também tem essa questão romântica, né, essa ligação entre o personagem do Eva e da Hayley, que é muito forte e tem muitas variáveis, já que a gente vê algumas outras versões, né, de como eles são, em cada uma das realidades que o Evan consegue acessar toda vez que ele volta e muda alguma coisa, né, porque como o efeito borboleta diz, né? Teoria do caos diz, se acontece uma coisinha pequena, gera outra coisa enorme. Então, é basicamente isso. O engraçado é que tudo isso que aconteceu acontece antes dos primeiros 30 minutos do filme. Então é tipo uma longa introdução sobre, né, a infância do Evan e a pré-adolescência, adolescência ali, começo da adolescência. E aí então o filme avança 7 anos no futuro, já mostrando ele, se eu não me engano, na faculdade. E aí ele tá falando com o professor dele ali e o professor dele pergunta se o projeto dele ainda tá rolando, se ele ainda pretende mudar como as pessoas enxergam a forma como a memória funciona. E ele pega e fala que não tem escolha, né? É mais uma cena que mostra como que esses lapsos de memória, né, tiveram um impacto muito grande na vida do Evan, porque ele estudou sobre isso, né, e foi fazer psicologia por causa disso, porque ele queria tentar entender o que estava acontecendo com a cabeça dele e tudo mais, né? Então, essa é uma questão bem legal também que o filme pontua. Depois disso, o Evan chega no quarto dele da faculdade, né? E aí tem um cara gordão lá com uma gostosa. E quando eu vi essa cena pela primeira vez, eu achei que era o Lenny, tá ligado? Que tava ali, mas depois a gente descobre que não é, pelo menos, né? Eu só me liguei nisso depois. Assim, essa cena é engraçada, porque o cara ele é gordão, ele é gótico, tá ligado? E ele tá com uma mina gótica, só que a mina gótica é gostosa pra caralho. E o Evan fica, tipo, meio que falando, tipo, ah, mano, esse quarto só cheira a sexo, que porra é essa? Tipo, dando uma de virgão, tá ligado? É uma cena engraçada, no mínimo. Ainda nessa cena, o Evan pega e fala que eles vão sair pra comemorar porque ele tá há 7 anos sem ter um apagão. Isso é bem. É uma cena bem interessante. Logo depois disso, eles vão pra um bar, né, comemorar, e aí uns caras ficam zoando com o amigo dele por causa da aparência dele, né? Sempre tem uns babaca pra zoar alguém por causa da aparência. Isso em quase todo lugar. Ainda mais em faculdades. O engraçado é que o Evan fica falando ali, né, sobre um projeto que ele tem ali das memórias e que ele tá usando umas minhocas para fazer uns experimentos. E aí uma mina fica mega interessada no assunto dele. Tipo assim, sabe quando você tá afim de uma pessoa e a pessoa só fala merda, mas você finge que tá interessado só porque você tá afim de dar uns pega naquela pessoa? É essa mina, velho. Pena que ela não. Pena que ela não consegue o que ela queria, né? Porque o Evan fica completamente maluco depois que lê o diário dele, mas vamos chegar lá. Então depois disso, né, o Evan vai com a garota pro quarto dele e aí ela acha, enquanto ele tá pegando cerveja, os cadernos do Evan embaixo da cama dele e pede pra ele ler pra ela, né? Tipo assim, se você está numa situação em que você está querendo fazer alguma coisa com alguma pessoa, não peça pra ela fazer outra coisa, mano. Mas ok, né? Então o Evan começa a ler, as palavras começam a se mexer, ele fica tipo, que porra tá acontecendo? Ela manda ele continuar e aí acontece a primeira vez em que ele viaja a consciência dele pro passado, né? Então o Evan consegue, né, voltar a consciência dele, ele volta pro momento em que o irmão da Hayley tava tentando matar o cachorro dele, né? E aí nessa hora ele fica tipo, o que que tá acontecendo? Onde é que eu tô? Aí o irmão da Hayley bate na cabeça dele de novo. E aí nessa hora é engraçado porque ele pega e segura os pés do irmão da Hayley e fala pro amigo dele, né, o Lenny, o gordinho, soltar o cachorro, né? Isso é engraçado porque é ele do futuro ali. Então,
por que que ele tá tendo essa reação, já que, tipo, se é ele do futuro, ele sabe que aquilo já aconteceu, né? Mas ao mesmo tempo, será que ele tem aquela reação, sabe, instintiva por achar que aquilo é uma memória e não algo que ele tá vivendo mesmo? Eu não sei, mas é uma cena interessante. Aí logo depois disso, né, o Evan volta e aí a guria que tava com ele pega e fala que tá tudo bem, que foi só um sonho. E ele pega e fala, não parece que foi só um sonho, e que é bem estranho, porque, tipo, vamos supor, ela tá ali com o cara apaga do nada, aí depois o cara acorda e ela pega e fala, tá tudo bem, foi só um sonho. Como assim, mano? Tá ligado? Tipo, ok. Então depois disso, o Evan pega, vai lá pra cidade que ele morava quando era criança pra encontrar o Lenny. Nessa hora a gente mostra, né, o Evan chegando no quarto do Lenny. E tá cheio de aeromodelos. E a cama dele, tipo, ainda é tipo de um carro de corrida. E aí quando o Evan questiona ele sobre o que aconteceu naquele dia, ele pega e fala, tipo, ah, eu não consegui cortar a corda. Só que ele tá o tempo todo mexendo na aeromodelo. É como se aquilo tivesse acontecido no dia anterior, como se ele ainda tivesse traumatizado por um bagulho que, tipo, aconteceu há 7 anos atrás. Tudo bem, é claro, ele ainda pode estar traumatizado por aquilo. Mas esse garoto, cara, esse cara, mano, o Lenny, velho, ele é um personagem, cara, que assim. Sem sacanagem, cara. Ele parece que ele fica traumatizado com tudo. E que tudo assim afeta ele de um jeito muito maior do que em todos os outros. Porque, por exemplo, a irmã a Hailey também passou por tudo isso, tá ligado? E ela passou por mais coisa ainda, tá ligado? E ela não ficou tão traumatizada quanto esse maluco, tá ligado? Porque, né, ela sofria do pai dela, sofria do irmão dela, passou pelas mesmas situações que o moleque, com a bomba, com o cachorro, e ela não ficou tão doida assim das ideias. Então, sei lá, mano, eu acho que esse cara já tinha uma propensão aí a ficar doido, velho, das ideias, porque, meu Deus do céu. Então, depois dele ver o Lenny, né, e constatar que o que ele tinha, entre aspas, se lembrado era verdade, ele pega e começa a ler os diários dele de novo. Então, ele lê aquele momento, né, que ele escreveu relatando sobre a vez em que ele perdeu a memória antes da caixa de correio explodir. E aqui a gente tem a hora quando ele volta, né, pra consciência dele nesse momento, e a primeira mudança, que ele deixa o cigarro da boca dele cair quando ele já voltou e cai na camiseta dele e queima a camiseta dele e faz uma marca na barriga dele. Então, quando ele volta, ele tá com essa marca no presente, né? Então é a primeira vez que ele percebe que algo que aconteceu quando ele vai pro passado se mantém ali no futuro. Logo depois disso, a gente tem uma cena bem interessante da mãe do Evan com ele, né, num jantar, e que o Evan questiona ela sobre se o pai dele, né, tirava boas notas. Ela pega e fala que ele só tirava 10. E ele pergunta se ele de alguma forma descobriu, se em algum momento ele descobriu alguma forma de recuperar as memórias perdidas. E ela pega e fala que quando ele tinha exatamente a mesma idade que o Evan, ele dizia para que tinha conseguido, dizia para ela que tinha conseguido uma maneira de recuperar as memórias e que ela dá a entender, né, que ele disse também que um pouco antes dele ser internado, que ele conseguia, né, mudar o que tinha acontecido. Só que ela não chega a falar isso pra Eva, né? Ela só, tipo, ficou ali na ponta da língua. Essa é uma cena bem interessante também, né? Porque, quer dizer, se ele foi internado ali, mais ou menos na mesma idade que o Evan tinha, então ela com certeza já estava grávida do Evan nessa época, né? E isso é um ponto interessante, porque essa questão dessa condição, né, dele ser hereditária, pode ser que, tipo assim, independente, né, de que momento da vida ele gerasse um filho, né, ou seja, que ele tivesse um filho, esse filho ia nascer com a mesma habilidade, ou se esse filho só nasceria com a mesma habilidade a partir do momento em que ele conseguisse também, em que ele já tivesse ativado, né, essa função de viajar. Eu acredito que independente ele conseguiria, né, o Evan. Mas é uma questão interessante de pensar que, né, nessa mesma época em que ele foi internado, ela já provavelmente já estava grávida, né? Porque, né, depois que ele foi internado, eu acho que não teria mais como eles conseguirem estar
tão juntos assim a ponto de, né? Eu acho que eu me fiz entender. Logo depois a gente tem uma cena em que o Evan tá tentando se lembrar, né? Ele tá tentando ler o que aconteceu naquela vez em que ele foi pro porão com o pai da Hayley, né? E o amigo dele, né? O colega de quarto dele pega e fala, né? Que talvez ele tenha apagado a memória por um motivo, né? Porque aquele cara era um filho da puta, enfim. E ele pega e fala: Ó, você pode acordar muito pior do que você tá. Realmente o Evan ia descobrir que ele poderia acordar pior do que ele tava, mas o Evan pega e retruca, pega e fala que, ai, eu não sei porque eu não me conheço, tá ligado? Você acha que me conhece, mas eu não me conheço. E ele pega e começa a ler o diário. Na verdade, ele não começa a ler o diário, né? Ele fica meio assim e aí bota o diário de lado, pelo menos por enquanto, né? Porque ele ainda vai voltar pra esse momento específico da vida dele. Então logo depois o Evan, ele vai até o local onde a Hayley tá trabalhando, não sei como caralho ele descobriu onde era, mas ele descobriu. E aí quando ele chega lá, ele vê ela, ele sorri, só que aí ela esbarra com uma outra funcionária e derrama algumas coisas no chão, né, os pratos. Era numa lanchonete assim que ela trabalhava. E aí, nessa hora, cara, tem um momento interessante, que um dos filha da puta que tá ali, né, um dos clientes, dá uma palpada nela e na hora ela, óbvio, olha com repúdio, mas logo depois ela dá tipo um sorriso assim meio que tinha gostado, mas obviamente ela não tinha gostado. Aquilo é só, né, mais um retrato de uma situação comum que acontece nesse tipo de lugar, em que as funcionárias trabalham por uma mixaria e que elas precisam daquele emprego para pagar as contas, que acontece esse tipo de merda. E elas têm que aguentar sem falar nada, porque se falar alguma coisa é demitida ou, né, ou coisa pior. E obviamente, por todo o histórico da vida dela com homens, né? Tipo, é foda, cara. Isso, isso é só o começo, tá ligado? Das merdas que acontece com ela, porque ainda vai acontecer mais coisa. Então, logo depois a gente tem uma cena em que o Evan vai falar com a Hayley, né? E ele começa a questionar ela, falando que ele tá se lembrando de algumas coisas que ele tinha esquecido quando ele era criança. E ele pergunta pra ela sobre a vez do porão. Ela, obviamente, tem uma reação hostil, né? Se pergunta o que caralho ele quer saber. E ele pega e fala que o que aconteceu não foi culpa deles. Aí ela pega e começa a andar assim, se afastando dele. E ele pega e fala que ela não precisa se odiar porque o pai dela é um anormal. E aí ela volta e fala pra ele que questiona ele, né, sobre o que que ele tá fazendo ali, né? Por que que ele tá indo atrás dela, mexendo, fazendo ela lembrar de coisas ruins que aconteceram no passado dela, só porque ele teve uma lembrança ruim. Porque pro Evan, isso é um momento ruim de vários outros da infância dele, ok, mas esse momento específico sobre o que acontece ali é um momento, né? Sobre aquela situação específica dele ali, com o pai dela e não sei o que, e a coisa que tá acontecendo ali. Pra ela, é algo que é só mais uma das muitas vezes em que aquilo aconteceu. E ela pega e fala pra ele que as coisas não estão melhores, que as coisas não mudaram e que nada nunca muda. Isso é uma cena muito boa, cara, porque assim, a Amy Smart ela é uma boa atriz, né? Tipo, muitos dos papéis que ela faz, né? Muitos dos roteiros que ela pega não faz jus, né, a ela, mas ela é uma boa atriz, cara. E nessa hora, assim, né? Tipo, a primeira hora em que ela tá interpretando a personagem no filme, ela já consegue dar a carga que a gente já tinha conhecido da personagem antes, né, com as outras atrizes que estavam fazendo antes. Ela já entrega tudo de uma vez só. Cara, essa é uma cena muito foda, assim, que muitas pessoas vão se identificar, porque não sobre o lance, né, da situação específica dela, mas, por exemplo, você tem, sei lá, sua infância, sua adolescência, que aconteceram um monte de merdas, e aí você chega numa fase adulta em que você tá puto porque as coisas simplesmente nunca mudam, continua sempre tudo igual. Então, essa é uma cena que só essa cena específica dá pra gente ficar falando sobre ela por bastante tempo, mas vamos continuar. Então, tipo, ainda nessa cena, né, ela pega e fala que se ela era tão maravilhosa, porque que o Evan nunca ligou pra ela, né, deixou ela apodrecer naquele lugar. Depois disso a gente tem uma breve cena do Evan lembrando o que a mãe dele falou, né, que o pai dele tinha descoberto uma forma
de lembrar, né, das coisas que tinham acontecido. E aqui começa a motivação do Evan, né? Porque ele percebe, né, que por mais que a vida dele esteja boa, que ele não tenha mais apagões, a vida dela é uma merda e que, né, se ele conseguisse mudar aquilo que aconteceu, ele poderia dar uma vida melhor pra ela. Isso é uma coisa bem interessante e isso aqui já abre portas pra gente falar de um monte de coisa, mas vamos lá que ainda tem mais cena pra falar. Então o Evan chega no quarto dele, né, e o amigo dele fala que tem uma mensagem pra ele na secretária eletrônica e ele volta pra tocar, né? E é o irmão da Hailey falando que ela perguntando o que que ele falou pra ela, que ela ligou pra ele, ficou chorando por 1 hora e que ela tinha se matado. Cara, isso aqui é tenso, tá ligado? E ele pega e fala: ela tá morta e você também. E o Evan fica tipo: caralho, que merda é essa? Então ele pega e vai no funeral dela, né? Ele deixa aquela folha em que ele tinha escrito que ele ia voltar pra buscar ela, né? Ele joga assim. Sabe quando as pessoas em filmes assim jogam flores, né? No caixão da pessoa quando já tá lá no buraco, né? Então ele pega e coloca a folha assim em cima do caixão, né? Joga ali dentro. E essa é uma cena muito foda, cara, porque tem escrito na folha, né? Eu vou voltar pra te buscar. Serve tanto pra ele, tipo assim, a promessa dele de um dia voltar naquele lugar e buscar ela pra eles terem uma vida, como também pra ele voltar no passado pra resgatar ela, né? Salvar ela pra ela não ter esse fim que ela teve, né? Eu falei uma informação errada no começo do vídeo. A cena, né? Agora a cena seguinte é o Evan tentando voltar, né? Pro momento que ele tava no porão. E aí mostra ele lá fora, né? Já com a consciência dele adulta. E depois, né? Ele no porão. Só que lá no passado, a cena roda normal, né? Tipo, ele só perde a memória. Não, tipo, o que ele fez nesse meio tempo não afetou o que estava acontecendo ali. Isso aqui afeta. Isso é algo também que dá pra gente conversar um pouco, né? Porque por que que ele perdeu aquela memória se ninguém voltou? Sabe? É porque se alguém tivesse voltado, alguma coisa teria mudado, né? Mas não mudou. Então, não sei bem, mas aqui a gente tem uma das melhores cenas do filme. Que o Evan. Vamos com calma, peraí. Então nessa hora, né, o pai da Hailey tá falando pra eles tirarem a roupa e aí o Evan pede pra Hailey tapar os ouvidos e pergunta pro pai da Hailey que horas são. E ele pega e fala: "Hora de você fazer o que eu mando". E o Evan pega e retruca: "Não, é hora do acerto de conta, seu verme maldito". Deu uma de Vegeta nessa hora. Cara, essa cena é muito foda, porque a reação do pai da Hailey é tipo: "Caralho, mano, o que que deu nesse moleque?". Aí o Evan pega e fala, né, que ele vai ter duas escolhas, né, tipo, entre traumatizar a filha dele ou começar a ser um pai melhor. E o pai da Hailey começa a olhar pros lados assim, tipo, caralho, mano, tem alguém me observando aqui, o que que tá acontecendo? O pai da Hailey até questiona o Evan, né, tipo, como é que você tá fazendo isso? Porque aquela com certeza é uma reação que uma criança não teria numa situação daquelas, né? Essa cena é muito foda. O Evan pega e fala, né, que se ele não parar de fazer o que ele tá fazendo, a filha dele vai se matar um dia. E ele pega e pergunta pra Evan: quem é você? E o Evan pega e fala: digamos apenas que você está sendo observado. Ou seja, ele dá um lance, né, pra entender que se ele não fizer, né, se ele não melhorar o comportamento dele, alguma coisa vai acontecer, porque ele, né, tá sendo observado, né, então o cara fica como? Fica pianinho. Essa cena é muito boa, cara, e é uma das melhores do filme. Logo depois, né, que essa cena termina, o Evan acorda e ele tá na cama, né, com a Hailey, né, mostrando que ele ter feito o pai dela parar de ser um filho da puta mudou completamente a vida dela, né? Ou seja, ela foi pra faculdade com o Evan, né? Eles estão juntos, estão namorando, ela tá feliz, não tem todo aquele trauma. Então, nessa hora, o Evan achou que, tipo assim, caralho, consegui resolver a porra toda, melhorei a minha vida e a dela. Pequena correção novamente, eu estava chamando ela de Hailey, mas é Kaylee o nome dela. Ah, meu pai amado. É que, cara, eu com o nome sou
sou péssimo, velho. Então, eu não lembrava nem o nome do gordinho ali. Já esqueci de novo, é Lenny, eu acho, né? Depois disso a gente tem algumas cenas, né, que o Evan percebe que ele nesse futuro, presente, né, nessa versão, ele não é exatamente o cara mais legal do mundo, né? E então ele tá tendo uma espécie de jantar romântico ali com a Hailey, eu já nem sei mais o nome da mina, velho. E aí o cara avisa pra ele que destruiu o carro dele, e quando ele vai lá ver, ele percebe que foi o Tommy, né, o irmão da Hailey, não sei, velho, da Amy Smart. Entendeu? O irmão da Amy Smart. Então o Evan, né, e a personagem da Amy Smart tem uma conversa em que ela pega e fala que o pai dela nunca tocou nela e que ele descontava, que ela acha que ele descontava tudo no irmão dela, né? Então o Evan percebe que livrando ela, ele acabou porque ele pega e fala, né, quando ele tá lá no porão, né, quando ele assume quando ele assume a consciência dele quando criança, ele pega e fala pro pai dela, né, disciplinar o Tommy porque ele é um psicopata. Então, digamos que ele disciplinou até demais. E aí o Evan percebe que salvando ela, né, ele acabou condenando o outro e que a vida do outro tá uma merda. Enfim, é aquele lance, né? Tipo, você não pode salvar todo mundo, mas, né, o Evan é o Evan, né? Então logo depois disso a gente tem a cena, né, em que o Tommy encontra, né, o Evan. Ele aborda, né, o Evan e a irmã dele. E eles começam a ter ali uma discussão. E aí é iniciada uma briga em que o Evan consegue contra-atacar depois de levar alguns golpes do Tommy. E ele, enquanto né, tá conseguindo bater no Tommy, ele acaba perdendo o controle e mata o Tommy. Essa cena é foda, cara, porque daí ele vai preso, né? E o Evan, ele é o protagonista, né, cara? Então tu, né, por mais que seja ali uma versão de várias vidas que a gente vê dele no filme, né? Ainda é o mesmo Evan que a gente acompanha durante todo o filme, né? Tipo, ele foi ele que fez aquilo ali, né? Não é tipo uma versão dele de outra alternativa que fez. Foi ele mesmo que fez aquilo ali. É, isso é foda, cara, porque como é que ficou a garota depois disso, né? Tipo, perdeu o irmão e o namorado de uma só vez, né? Porque o namorado foi preso por matar o irmão dela e ela ficou sem o irmão. Então, tipo, caralho. Então o Evan, ele vai preso, né? E ele pede pra mãe dele levar, né? Alguns dos diários dele, né? Só que esses diários acabam sendo pegos por outros presos. E ele convence, né? Um amigo dele ali que ele fez na prisão, amigo entre aspas, né? A a ficar de olho nele, né? Enquanto ele lê uma página. Então ele lê uma página, ele volta para quando ele era criança e machuca as mãos dele, né? A ponto dele ficar com as mãos com um machucado tipo como os dos pregos, né? Na mão de Jesus. E aí o cara ali que tava com ele era religioso e achou que aquilo ali era tipo um ato, né? Caralho. E aí ele pega e pede ajuda desse cara, né? Pra conseguir, né? O resto do diário, né? Porque ele precisa ler, né, para conseguir voltar. Então o Evan ele volta, né, pra quando para quando o Tommy ia matar o cachorro dele e ele acaba ali na hora conseguindo convencer o Tommy a não matar o cachorro dele para não deixar a Hayley sozinha, né? A personagem da Miss Smart sozinha com o pai dela. E aí nessa hora o Lenny pega e mata o Tommy. Tipo, caralho, né, mano? E uma coisa, né, a se pensar é que como é que aquela cena, né? Porque isso aqui é depois daquela cena do porão. Então, o Evan já não tinha falado, né, com o pai dele. Então, aqui pode ser uma versão onde o Tommy pensou que, tipo, se ele tava levando todas as surras e coisa e tal, se ele não tivesse mais lá, ia passar pra ela, né? Pode ser isso que tenha acontecido. Mas enfim, quando o Evan
Então, tipo, né, o Tommy morreu e o Evan, o, o, o Lenny, né, é colocado num instituto psiquiátrico e o Evan vai pra uma outra realidade, whatever, né, ali e coisa e tal. Logo depois, então, a gente tem uma cena em que o Evan tá fazendo alguns exames e o doutor, né, que é o mesmo que cuidava do pai dele, pega e fala que ele nunca viu exames com aqueles resultados. E o Evan questiona, né, se nem o dos pai dele era assim, e ele pega e fala que aqueles exames que o Evan fez, né, não tinham há 20 anos atrás. E ele nota que a parte da memória, né, do cérebro do Evan tá sobrecarregada. E o Evan pega e fala que é como se ele tivesse colocado 40 anos de memória ali, tipo, no último ano. Então depois a gente tem a cena, né, em que mostra a conversa, né? O Evan volta pra consciência dele pro dia quando ele foi conhecer o pai dele. E o pai dele avisa, né, pra Evan que ele não pode brincar de Deus, que não tem um jeito de deixar tudo certo. Que só por ele voltar ali pra aquele momento ele poderia acabar matando a mãe dele, né? E o Evan pega e fala que isso é besteira e que ele vai mandar um cartão postal pra ele quando tudo estiver certo. Bom, como esse é o último dia da vida do pai do Evan, né? A gente, né, meio que entende que ele nunca mandou esse cartão postal, porque senão não faria sentido o pai dele, né, tentar estrangular o moleque depois. O Evan pega, vai até a antiga casa da Hayley, né? Já nem sei mais se é o nome dela, já me perdi todo. Da mina lá. E aí ele pega e pressiona o pai dela pra dizer onde é que ela tá, e ele vai até ela e descobre que atualmente ela é uma prostituta. Olha só que legal. A garota que o cara ama descobre agora que ela é uma prostituta. Show de bola. Então a gente tem mais uma das melhores cenas do filme, que é a cena em que o Evan conversa com a versão prostituta da mulher que ele ama. E ele conta pra ela, né, tudo o que aconteceu. Obviamente ela não acredita. E ela joga, né, muitas coisas em cima do Evan, muitas verdades, muitos. Fala pra ele, ah, por que que você não volta e muda não sei o que, pra não acontecer não sei o que. E essa cena é muito boa, cara, porque os dois atores mandam muito bem, tanto o Astor quanto a Amy. Nessa cena eles mandam muito bem. E é incrível, cara, porque mesmo isso sendo um filme de ficção, né, e você está tratando ali de uma cena em que os personagens estão falando de viagem, coisa e tal, às vezes acontece isso na vida, né? Você tenta ajudar alguém e aí você pode talvez piorar a vida da pessoa ou whatever do que aconteça, mas que você tenta ajudar alguém e essa pessoa ela não enxerga o seu lado, né? Ela não enxerga o que você fez e aí, claro, por ela ter todos os problemas da vida dela, por ela ter todas as questões dela, ela acha tudo que você fala idiotice. E aí quando ela começa a chorar, ela por estar naquela vida, né? Ela pega e fala, você vai chorar? É sério, mano? Você vai chorar por causa disso? Porque pra ela tudo aquilo ali é tipo historinha, né? É incrível, cara. Essa cena é incrível e o Evan pega e fala pra ela, né? Tipo, eu só queria que você soubesse que você já foi feliz comigo. É aquilo ali de novo, cara. É aquilo de. Isso tem também em alguns outros filmes, que é essa questão do você tá ferrado em alguma situação e você pensar, tipo, eu, sabe, existe uma outra versão onde tudo tá melhor, onde tudo tá bem, né? E o Evan só queria que ela soubesse que existe essa versão dela, né? E ela, obviamente, por estar naquela realidade, ela não acredita que existe uma versão onde ela tá numa faculdade. Ela acha isso completamente absurdo. Então, logo depois disso, o Evan tenta de novo voltar no tempo, né? Voltar a consciência dele pro passado. E aí ele impede a mulher de chegar perto da da caixa de correio, né, onde tinha a bomba, só que ele chega muito perto e ele acaba perdendo os braços, né? Então ele vai para uma outra versão, né, para um outro presente onde ele não tem os dois braços, onde a personagem da Amy Smart está namorando com o Lenny
E o Tommy é um cara legal, barra nerd, tipo uma versão bem bizarra, né? Então, nessa versão, né, o Evan acaba ficando puto, né, porque ele tá sem os braços e fica fazendo alguns comentários sobre essa situação. E aí a personagem da Amy Smart pega e leva ele pra um canto pra eles conversarem. Enquanto eles estão conversando, o Evan pergunta, né, se ela pensa sobre os dois, né, já que nessa versão ela tá namorando com o Lenny. E ela pega e fala que ele foi o primeiro garoto que ela gostou e que ela só continuou morando com o pai dela, né, porque ela sabia que se ela fosse morar com a mãe dela, ela não iria mais ver o Evan, né, ou seja, tipo, os pais dela deixaram ela decidir com quem ela ia morar, ela escolheu morar com o pai dela, mesmo não gostando dele, pra ficar perto do Evan. Essa é uma informação importante, né, já que, né, enfim, nós vamos chegar lá. Ai, meu Deus, cara, logo depois tem uma cena engraçada. Ai, caralho, que o Evan, ele tenta se matar, só que ele, ele pega e fala que naquela condição nem isso ele consegue fazer, mano. É sacanagem rir dessa cena, mas fazer o que, né? É engraçado. Mas é foda, cara, você percebe, né? Tipo, como o Evan tava. Sei lá, mano, ele não tava nem conseguindo mais pensar no que fazer. Então, logo depois dessa cena, né? O Evan, ele vai até a mãe dele, né? O Tommy leva ele até a mãe dele. E aí ele descobre que a mãe dele tem câncer de pulmão. Porque logo depois que ele ficou aleijado, ela começou. Ela voltou a fumar, né? Voltou a ficar viciada em fumar. E essa. Né? Tipo, se ele tinha aceitado ali um futuro onde os amigos deles, né? Estão bem, ele não poderia aceitar, né, um futuro onde a mãe dele vai morrer de câncer. Então, essa seria mais uma motivação, né, para ele não tentar se matar de novo, ou, sabe, sei lá, só continuar vivendo a vida dele normal. Ele, né, tipo, ele quer salvar a mãe dele também. Bom, aí logo depois a gente tem uma cena só pra explicar, né, o porquê que o Evan tava com a faca no começo do filme. E basicamente é porque ele tava tentando achar alguma coisa pra destruir aquela bomba que eles só iriam usar anos depois, né? Tipo, né, nessa cena ele ainda é criança, né? Na cena da bomba ele já é um adolescente, né? Mas ele achava que a bomba ainda estaria lá, né? Aí ele pega a faca, só que não adianta de nada porque ele não leva a faca junto, né? Então é só uma cena pra explicar aquela cena lá do começo, porque aquela cena lá no começo só tá realmente pra fazer a gente se perguntar que caralho isso tá acontecendo. Então o Evan percebe que não deu certo, né? Viajar pra esse ponto, então ele pega e pede pro amigo dele virar a página, né? Pra ele conseguir ler a seguinte, que é quando ele vai, né, pro porão. Quando ele volta pro porão, e aí ele. Então, né, o Evan volta pro dia em que ele tá no porão, e aí ele pega a bomba, acende a bomba, né, e tenta destruir a bomba, né, jogar lá fora. Só que o pai, né, do Tommy tenta impedir ele e acaba jogando a bomba longe. A Hayley, a personagem da Amy Smart, pega a bomba e a bomba explode, né? Ou seja, tipo, ela morreu ali naquela cena. Então o Evan volta pro presente, né? Agora ele tá numa instituição, porque depois daquele acontecimento ele foi internado. Ou seja, tá tudo mais fodido ainda. E agora a gente chega perto daquela cena do começo do filme, onde ele tá no instituto, né? Então, no instituto, o Evan vai até o doutor e pergunta, né, questiona sobre os cadernos. Só que o que acontece? Como ele voltou muito, naquele ponto, ele tinha ele já estava, né, escrevendo no caderno, só que o doutor fala para ele, nunca houve uns cadernos da mesma forma como nunca houve fotografias que o pai dele, né, questionava de onde estava o álbum de fotos, né? Tipo, esses álbuns de fotos nunca existiu. O engraçado dessa cena é que o doutor fala, né, que os diários nunca existiram, só que naquele ponto o Evan já tinha os diários, né, quando ele tá indo pra casa do pai dela. Ele pega e fala, eu vou conhecer como é um pai de verdade. Então, tipo, será que eles só se livraram dos diários pro Evan não, né, não piorar a condição que ele tinha, né? Porque o Evan falava sobre o universo paralelo, né? Ele pega e fala, tipo, nós estamos falando sobre isso de novo, nós já tocamos nesse assunto de novo.
Tipo, isso não existe, né? Tipo, são só coisas que você inventou. Então, logo depois, né, o Evan fala com a mãe dele, né? Pergunta se ela trouxe os vídeos caseiros, porque ele percebeu que como o pai dele usava fotos, ele talvez pudesse usar algum dos vídeos caseiros antigos que ele tinha pra voltar, né? Já que ele não tinha mais os diários. E a mãe dele pega e fala que sim, que ela trouxe. Então a gente chega naquela cena do começo do filme, onde o Evan se tranca numa sala, pega a caixa, né, onde tava o filme, deixa rodar o filme, escreve aquela mensagem, e aí o filme que tá rodando é o do dia em que ele conheceu a personagem da Amy Smart, né, quando ela era uma criança. E aí, por ter aquela questão dela só ter ficado com o pai dela por causa que ela gostava do Evan, o Evan pega, volta no passado e fala que odeia ela, né? Quando ele é criança, ele pega e fala que odeia ela, dessa forma, né? Fazendo com que ela se sinta mal e não queira ficar perto dele. E aí mudando todos os acontecimentos depois dali, né? Então, ou seja, tipo, ela nunca teve aquela questão com o pai dela, o Tommy, sabe, sei lá o que caralho aconteceu com ele, mas, né? A mesma coisa o Lenny também não sabe o que aconteceu com ele, mas o fato é que ele volta lá e aí meio que, entre aspas, resolve a porra toda. O legal dessa cena é que existem versões alternativas, né, do final do filme Efeito Borboleta. Existe inclusive uma versão bem bizarra que quando ele volta pra quando ele tá no ventre da mãe dele e se estrangula com o cordão umbilical, assim, bizarro, velho. Ah, não, foi isso. Quando a Hailey, né, ou a Caitlyn, sei lá, decide morar com a mãe dela, o Tommy também decide junto, né, porque ele quer ficar junto com a irmã dele, né, então, beleza, nessa versão, os dois ficaram juntos e felizes lá com a mãe deles. O Lenny nunca ficou traumatizado com nada e a mãe do Evan acabou, né, tipo, sei lá, nessa versão em que ele se matou no ventre, né, quando ele ainda tava lá dentro da barriga da mãe dele. Ela acabou se casando com outro cara e tendo outro filho, que obviamente, como não era filho lá do pai do Eva, né? Não tinha a mesma condição e aí meio que todos tiveram um final feliz. Esse é um dos finais alternativos, né, do filme, né, em que todo mundo fica bem e quem se fode é o Eva. O engraçado desse final alternativo é que acaba mostrando, né, que a Caitlyn, sei lá, a personagem da Amy Smart se casa com um cara e o engraçado é que essa é uma versão onde ela só é feliz por conta do sacrifício de uma pessoa que ela nunca nem conheceu nessa versão. Sabe qual é? Tipo, isso é muito louco. Mas enfim, a versão que foi para os cinemas, né, é a versão em que ele volta e fala pra ela, né, que odeia ela quando eles são crianças e ele acaba reencontrando ela anos depois em Nova York. Na verdade, eles passam um pelo outro, né? E aí ela olha pra trás como se reconhecesse ele, mas não exatamente, sabe? Ela só sabe aquela sensação de tipo, já vi essa pessoa em algum lugar. Ela olha pra ele e depois continua andando. E aí ele olha de volta pra ela e também segue o caminho dele. Tipo, meio que apenas satisfeito por ela estar bem, feliz e meio que com a convicção de que ele não interferir na vida dela não vai, né, causar nada de ruim. E também tem outra versão alternativa onde eles passam, né, um pelo outro, ela olha pra ele, continua andando e ele vai atrás dela, o que pra mim é a versão mais legal. Mas, cara, esse é um filme que marcou muito época, é um filme que foi um sucesso na época das locadoras, todo mundo alugava Efeito Borboleta. É um filme que gerou duas sequências, marcou os anos 2000, né? Alavancou tanto a carreira do Aston quanto a da Amy, que já eram conhecidas na época, mas com esse filme aqui ficaram ainda mais conhecidas. E é um clássico, ah, sei lá, uns 10 anos atrás a gente chamava ele de clássico cult, né? Que era meio que, tipo assim, considerado clássico só por algumas pessoas. Mas hoje, em geral, todo mundo já considera esse filme um clássico, ele é muito bom. E, cara, ele
aborda muitas questões, sabe, de maneira ótima, que faz você pensar e refletir sobre várias coisas, sobre como, né, uma pequena coisa pode gerar um monte de outras coisas, tipo um futuro onde o Evan nunca nem sequer nasceu, né? Tipo, todo mundo viveu feliz, as pessoas que ele conhecia, e elas nem sabem que só são felizes daquela forma por conta do sacrifício de uma pessoa que nem nasceu. Olha que coisa louca, tá ligado? Assim, as atuações são ótimas, a direção é muito foda, sabe? A fotografia do filme também é muito bonita, é muito boa. O enredo do filme, assim, se você for analisar ele, né? Tipo, você talvez ache um ou outro probleminha, mas tudo isso dá pra relevar de boa, porque o filme te causa um impacto muito bom e muito forte, sabe? Quando você assiste ele pela primeira vez e toda vez quando você revê o filme, ele continua tão bom quanto você se lembrava. Então, ele é um filme que eu recomendo muito. É um filme que eu queria, eu fui assistindo, né, enquanto eu gravava esse vídeo e gravando o que eu achava mais ou menos sobre cena a cena, justamente para tentar deixar esse vídeo aqui o mais completo possível. Acabou que esse vídeo ficou muito longo, então pode me xingar aí nos comentários se quiser, mas eu achei que eu precisava falar tudo que eu preciso, tudo que eu queria sobre esse filme, já que é um filme que eu gosto muito. E, bom, agora sempre que eu me perguntar por que eu acho esse filme tão bom, é só eu ver esse vídeo pra me lembrar. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo inteiro. Eu sei que ficou um vídeo longo, eu sei que pode ter ficado meio chato, meio monótono às vezes, mas era um vídeo que eu queria muito fazer. Então deixa o seu like aí se você aprova esse tipo de vídeo, deixa um comentário no que eu posso melhorar ou mudar num próximo vídeo. Deixe sugestões também de filmes para mim falar, clássicos, clássicos cult, filmes novos, filmes esquecidos, filmes antigos, qualquer coisa que se eu achar interessante, óbvio, eu vou trazer aí pro canal, beleza? A gente se vê aí no próximo vídeo. Falou!